Olá! Sejam muito bem-vindos à Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga e comigo... Glênio Madruga. Chegando para mais um episódio gostosinho. Delicioso, cremoso e literário. No episódio de hoje nós vamos falar sobre Assassinato no Expresso do Oriente de Agatha Christie. É isso aí. E, mantendo a tradição de comentários, vamos falar um pouquinho sobre a autora e seus principais personagens. Pode começar. Agatha Mary Clarissa Christie, autora inglesa até a medula, nasceu no ano de 1890 e faleceu aos 85 anos de idade. Viveu bastante. Viveu bastante. Ela é a romancista mais bem-sucedida na história da literatura popular mundial. Isso contando o número total de livros vendidos. Pegando aí para esclarecer para o nosso ouvinte, se somar todo o volume de obras vendidas, elas somam aí cerca de 4 bilhões de cópias. Interessante. Quem é que nunca teve alguém por perto que leu ou está lendo Agatha Christie? Exatamente. Só agora... nós dois, né? Porque a gente não leu. A gente não leu, mas a gente conhece. Agora eu aproveito e deixo um beijão, um abraço apertado, quentinho, bem exprimido para minha mãe, Marileia Tavares, que talvez nos ouça e que é fãzaça de Agatha Christie. Ela já comentou, é verdade. A gente vai falar um pouquinho mais da autora? Vamos falar mais da autora. No total, ela escreveu 72 romances desse volume. E desse volume, 66 foram do gênero de romance policial. Ela não escreveu só isso, ela escreveu outras coisas. Ela era contista, cronista, poetisa, ela fazia um pouquinho de tudo, mas ela é conhecida, o forte dela são justamente esses romances policiais. E ela teve uma vida bem complicada também, né? Ela casou, sofreu bastante, acho que no primeiro casamento. Uhum. Depois ela teve um caso que ela desapareceu e isso nunca foi explicado, é um dos mistérios da vida dela. Deu um sumiço, um vazio no povo. Os personagens mais conhecidos dela são os detetives Hercule Poirot. Os detetives. Os detetives. Isso tira sarro de mim na gravação, tira sarro. Hercule Poirot é um belga de 1,60 m todo metódico que aparece em mais de 40 romances. E a incrível Miss Marple. Que já deixando aí um gancho para próximos episódios de Agatha Christie, ela é o estereótipo da época de solteirona curiosa que sai investigando as coisas por gosto. Inspirada numa personagem real. Essa questão é bem interessante, né? Porque ela estereotipa mesmo os personagens, né? Ela totalmente. Coloca, ele é francês. Então tem toda uma característica que o determina como francês. Exato. Esse é inglês. Então tem a frieza do inglês. Então tem toda essa questão da estereotipação das personagens de Agatha Christie. Para quem gosta ainda do gênero dessas histórias de investigação, a gente recomenda dar uma olhada em Auguste Dupin, o investigador... Hoje ele tá falando que de peixinho. Meu Deus. Investigador, detetive. Tá tudo assim hoje. Para quem gosta do gênero de histórias de investigação, recomendamos dar uma olhadinha no Auguste Dupin, um investigador criado por Edgar Allan Poe. O francês, né? Auguste Dupin. Esse aí. Ele apareceu pela primeira vez em Os Assassinatos da Rua Morgue, do ano de 1841. O Dupin inspirou, posteriormente, a criação de Sherlock Holmes, do Conan Doyle, e do próprio Poirot, da Agatha Christie. Ele permeou esse imaginário do detetive, né? Então é uma criação que fica presente em outros personagens criados, né? O Poirot, o Sherlock e outros personagens que encarnam detetives na literatura. E o Dupin, ele tem esse negócio, ele não era um detetive profissional e ele morava junto com um camaradinha que acaba narrando as histórias dele. Então a gente vê bem uma inspiração do Sherlock aí. É de a gente pensar quando é que surgiu essa posição de detetive na sociedade, né? Porque não é uma coisa que... Como cargo? Pois é. É interessante a gente pensar nisso. Quem souber, avisa pra gente, porque... Deixa uma mensagem, um recadinho. Não foi algo que pensamos antes. Exatamente. E só deixando para ti o gancho da obra, O Assassinato no Expresso do Oriente foi publicado pela primeira vez no Reino Unido no dia 1º de janeiro de 1934 e nos Estados Unidos em 28 de fevereiro de 34, menos de 2 meses depois.
Eu dei uma procurada, você deu uma procurada, a gente não achou quando que ele foi publicado pela primeira vez aqui no Brasil. Não encontramos. Mas a gente encontrou... Também quem souber, avise a gente. Porque... A gente encontrou um comentário que foi também no início da década de 30. Então não demorou muito para chegar aqui. A gente só não sabe se é uma tradução portuguesa, né? Do português europeu. Que acontecia. Que acontecia bastante, vir direto a tradução de lá para o Brasil. Ou se é uma tradução para português brasileiro mesmo, né? Isso. Para o cinema, ele teve a primeira adaptação em 1974. Porque até o Assassinato no Expresso do Oriente, ele é muito conhecido pelo filme, né? Ele foi lançado ano passado, em novembro. Foi, em novembro do ano passado, isso mesmo. Isso, teve um filme de 2001, parece. E agora esse filme mais recente, a primeira adaptação 2017. foi de 74, foi em 1974. E daí depois teve outras adaptações, ele é muito conhecido por essa história e tudo mais. Então, tem essas adaptações que chamam muito a atenção. Quando a gente vê livros sendo adaptados, os filmes acabam sendo a porta de entrada para muitos leitores, né? Que não conheciam as obras e tudo mais e vão atrás de autores e de obras por causa de filmes lançados, de adaptações dos livros. Exatamente. E relançamentos também. A gente tem uma edição aqui que a gente leu da HarperCollins Brasil, uma edição de 2017. Muito bem feita, assim, esteticamente muito bonita, né? Sim, muito bonita, capa dura, toque gostoso da capa, ainda vem com uma jacket do filme. Exatamente. Embora a capa seja muito mais bonita que a jacket, mas eu acho pelo menos que ela é muito mais legalzinha. Eu gosto da jacket, eu acho que o escuro dá aquele ar de mistério. Aquele sombrio. Aquele sombrio do suspense e tudo mais. Mas aí já é escolha, já é gosto. Preferências estéticas. Exatamente. Vamos pro enredo, então? Vamos. Hercule Poirot voltava pra Londres. Isso. Se eu não estou enganada. Tava indo tirar as férias dele lá, de boa. Ele queria tirar as férias, ele estava sendo chamado de última hora para um caso. E ele pegou o Expresso do Oriente para voltar. E nessa viagem, eles ficam presos numa nevasca. E enquanto acontece essa nevasca que faz com que o Expresso do Oriente fique parado no meio do caminho. Qual era o local onde ele estava parado mesmo, Daniel? Ele estava parado em algum lugar ali do leste europeu. Isso. Eles apontam... Até na época da escrita eles usam outros nomes, né? Sim. Dos lugares, Constantinopla, para Istambul. E eles fazem, tem essa mudança para quem não conhece pode estranhar um pouquinho o nome. O trem vem de Bagdá. Isso. E vem pegando vagões de outros caminhos. Então pega vagão da Síria, pega vagão de outras paradas da rota do trem até chegar em Paris. Pois é, e nesse meio do caminho, e bem na noite dessa nevasca, ocorre um assassinato. Um assassinato de um gangster, ou de um cara que ele tá com outro nome, ele tá com um nome adotado depois que ele foi condenado por um assassinato, um sequestro e um assassinato de uma menina. Pois é. Que era o Cossetti. Isso, Cossetti era o nome Era o nome dele. verdadeiro dele. Esse crime que ele cometeu aconteceu nos Estados Unidos contra uma família muito importante, né? Que a mãe da menina que foi assassinada, foi sequestrada e depois assassinada, ela era uma atriz muito famosa, muito respeitada. Posso ler um trechinho para situar o nosso ouvinte? Sim, senhor. O coronel Armstrong era inglês, meio americano, pois sua mãe era filha de Vanderhout, o milionário de Wall Street. Casou-se com a filha de Linda Arden, a mais famosa atriz norte-americana da época. Viviam na América e só tinham uma filha, que idolatravam. Aos 3 anos, a menina foi sequestrada. Pediram de resgate uma soma quase impossível de se obter. Não os aborrecerei com os detalhes. Vou logo ao momento em que pago o resgate, a enorme soma de $200.000 apareceu o corpo da criança. Havia sido morta 15 dias antes. O povo todo ficou indignado, mas o pior estava por vir. A senhora Armstrong esperava outra criança e, devido ao choque, deu à luz prematuramente a uma criança morta. Ela morreu também. Seu marido, com o coração em pedaços, se matou. O que acontece? O homem que foi assassinado no Expresso do Oriente, ele foi o causador de toda essa tragédia. Lá nos Estados Unidos. Numa família muito importante, conhecida e tradicional nos Estados Unidos. E, neste momento, o Poirot começa a investigar os
os passageiros do Expresso do Oriente e as suas ligações com suas possíveis ligações com né? Com esse sequestro, assassinato, esse caso. Exatamente. E com o homem que foi assassinado no Expresso do Oriente. Uhum. O que acontece aí também? Ele percebe que não era possível que ninguém tenha saído do Expresso do Oriente depois do assassinato. Então tem toda uma investigação, a gente não vai entrar muito porque senão a gente vai acabar contando o final e não é pra ideia. Muito não é interessante. Mas uma curiosidade que tem a ver com a vida da Agatha Christie. E eu vou ler um pedacinho de um trecho, de um texto da revista Subjetiva, que diz o seguinte: a trama é inspirada em um incidente que aconteceu com a própria autora, dentro do mesmíssimo Expresso do Oriente, um serviço de trem que existe realmente, criado em 1888, ligando Paris a Istambul, à época Constantinopla, e que funciona até hoje, mas com outra rota. Durante um período em que ficou presa dentro do veículo, em uma viagem, Agatha Christie escreveu uma carta para seu marido relatando o ocorrido e contando um pouco sobre os passageiros que se encontravam presos com ela. A autora, então, juntou a situação com o sequestro de Charles Augustus Lindbergh Jr., filho mais velho do aviador Charles Lindbergh, em 1932, que culminou na morte da criança de quase 2 anos. Assim surgiu Assassinato no Expresso do Oriente. Então a gente tem um fato da vida da autora que ela linka e coloca na trama. Um sequestro, um fato da vida dela, um negócio, ela mistura tudo isso e transforma nesse livro maravilhoso. Exatamente, exatamente. E daí a gente tem toda uma questão de quem matou, por que matou, como matou, porque daí tem o corpo que ele tá com várias marcas de cortes, né? Vários... São 12 facadas. São 12 facadas e algumas muito leves, outras que provocaram realmente a morte. E tem diversas controvérsias na fala, inclusive nos depoimentos. Uhum. Nos depoimentos que o Poirot consegue dos passageiros. Tem passageiros que se mostram muito solícitos, outros não quero ajudar e não sei o quê. E daí a gente tem uma trama que leva a gente a pensar que é todo mundo, assim. Eu vou ser honesta, eu achei que a assassina era a faladeira lá. Como é que é o nome da mulher? a senhora... Esqueci o nome dela. Tudo bem, fica pela faladeira. Quando o nosso ouvinte lê Sim, vai livro, lembrar, vai saber na hora aquela quem é a que falava da faladeira. filha dela o tempo todo. Gente, credo. Agora a gente entende, né, terminando o livro, por que ela falava tanto da filha. Uhum. Mas enfim, o que acontece também? Eu acho que eu posso dizer do que eu achei do livro. Por favor. Tem algumas questões dos personagens que me incomodaram um pouco. A estereotipação, né, o estereótipo criado de alguns personagens, a frieza, o modo de falar, é porque é americana. A gente sabe que tudo isso tem a ver com o que é dito no final. Uhum. Mas dá uma incomodada. Outra coisa que dá uma incomodada, e daí eu sei que eu vou arrumar briga com um monte de gente que é fãzaço do Poirot. Eu não gostei do Poirot. Você não gostou do Poirot? Talvez em outras obras eu até tenha um pouquinho mais de tranquilidade em ler sobre ele. Mas eu achei de tamanho pedantismo. Ele é belga. Olha o preconceito contra o belga. O estereótipo. Mas aí, eu achei muito forçada a fala, o modo de agir, o jeito de, olha só como eu sou bonzão. Achei forçado, e isso me incomodou um pouquinho na leitura. Outra coisa que me incomodou um pouquinho na leitura, a gente não, aquela questão de talvez não traduzir senhor, senhora, madame, ou dizer assim, ele falava em francês, aí coloque lá em português. Então talvez um cuidadinho maior, coloque em francês, depois coloque uma nota. Uhum. Mas aí são coisas pra mim, tá? Não tô dizendo que tem que ser assim, pronto. Mas são coisas que me incomodaram durante a leitura. E assim, a história é muito interessante, o desfecho realmente é inesperado. Eu não esperava o fim dado ao livro. A história, ela instiga mesmo, assim, como assim? O que tá acontecendo? Quem foi? E na minha cabeça foi a pessoa até o final, né? Sim, a gente encasqueta com um outro e leva isso. E acha que é aquele. Então, pontos positivos.
É uma história rápida de ler. Eu li numa tarde. Em 2 tardes eu peguei o livro e terminei. Muito rápido. A história realmente te leva a pensar várias coisas, a ter vários pontos. Mas alguns pontos ficaram ruins pra mim, assim. O pedantismo, na minha visão, pode ser que numa próxima leitura eu diga, não, estava enganada. Mas o pedantismo do Poirot, né, o modo como ele trata, por exemplo, uma das personagens, que é uma moça solteira. Então, o modo como ele trata ela é meio aquele preconceito, parece um preconceito que a gente não observa. A gente pode até não prestar muita atenção, mas ela tá uma mulher solteira viajando sozinha e que se relaciona facilmente com os homens e tudo mais. Esse olhar do Poirot me incomodou e daí eu achei forçado. Eu achei forçada a postura dele e forçada o bam criado em torno dele, assim. Ele era o super investigador que ia resolver sozinho o negócio. O pessoal fica meio babando ovo pra ele durante a investigação, assim. E eu acho... não sei. Não vi como isso tudo, tá? Não o vi como isso tudo. Apesar de ele ter determinado o que aconteceu e ter esclarecido as coisas e tudo mais, ficou meio... É como assim, talvez também tenha a questão da narrativa, né? Porque a narrativa ela não nos apresenta quem são os personagens, ela não nos apresenta nada. Ah, pois é. Quem nos apresenta quem são os personagens e o que eles fizeram é o próprio Poirot. Então isso pode ser uma questão que também incomode ao modo de narrativa que eu estou acostumada em livros de suspense, que as coisas estão ali e que depois a gente pensa assim, nossa, como é que eu não vi isso? Então talvez isso também tenha contribuído para a visão que eu acabei ficando do Poirot. Mas você não está sozinha. Agatha Christie deu entrevistas e escreveu dizendo que achava o Poirot chatíssimo. Ah, pois agora. Então se ela achava ele chato... Foi intencional. Tá tranquilo. Como leitor leigo nesse tipo de literatura policial, eu gostei do meu primeiro contato com a Agatha Christie. Meio super-homem da investigação, o Poirot, concordo totalmente contigo. Até mais do que o próprio Sherlock, que é badalado, mais do que o Dupin, do Allan Poe, ele tem uma aura um pouco maior. Ele é pop. Ele é pop, ele é um detetive pop, isso aí mesmo. Mais pontos positivos, é um livro de menos de 200 páginas, é uma narrativa que é um suspense de investigação, mas não é nada muito profundo, você não vai ficar ali travada, tensa. Não é uma coisa violenta também, né? Que, não é violenta, exato. O corpo estava assim assado. Não tem muito... Não tem muita descrição disso. Então é um livro que dá para ler, por exemplo, no ônibus, indo e voltando do trabalho. Você divide ele em algumas partes, aí dá para ler tranquilamente. É um livro de leitura rápida, de leitura fácil, porque a estrutura do livro ele também vai lembrando a gente de algumas coisas, apesar do livro ser curto. Então tem uma sequência de pensamentos que o Dupin, que o Poirot faz essa análise bem metódica e depois ele coloca quase numa tabelinha. Essa daqui foi a primeira pessoa investigada, prós e contras. Essa foi a segunda, prós e contras. Essa foi a terceira, prós e contras. Então, para quem tá meio atrapalhado com a leitura, com a quantidade de personagens, bota um marca-texto ali e volta. Sim, porque também tem a questão do tudo toque, organizadinho. Né? Tem textos que dizem que o Poirot tem toque. Porque ele anota tudo de maneira muito organizada, né? Então, ele é metódico. Mas é um metódico até exageradinho. Então, esse exagero dá esse ar de toque nele. E que a gente vê também... teve um personagem até de uma série que também tinha isso, ele tinha toque e ele desvendava os crimes. Agora eu não me lembro o título da série. Monk, isso. Era o Monk, o investigador com toque. Isso, olha só a referência. Daí dá pra lembrar também quando... Claro, não aparece isso muito no Poirot, mas aparece no que ele escreve, no modo como... Tanto que tem no livro a descrição de cada personagem, né? Esse personagem ele faz uma linha do tempo. Ele consegue fazer uma linha do tempo, uma linha das horas que foi o momento em que aconteceu o assassinato.
quando que aconteceu cada coisa na linha temporal ali daquela noite. Então, isso dá aquele ar assim, opa, como assim? Então, mas isso, novamente, eu vou ser crucificada. Achei toque, mas não achei genial. Entendi. Entendeu? E daí parece que o Poirot é genial. Muitas vezes, tem muita gente que fala que ele é genial, só que eu acho que é só toque, então... não sei. Ai, Poirot, não gostei de você, cara. Não foi muito catafuça. Bom, é isso. Recomenda esse livro? Recomenda pra quem? Recomenda quando? Eu recomendo pra quem tá, assim, querendo uma leitura rápida. Sabe, tô com leituras pesadas. Ou ler um calhamaço e precisa ler alguma coisa mais ligeirinha. Alguém que tá precisando daquela leitura assim, eu preciso ler um livro que seja rápido, que seja leve, porque é um livro leve, apesar de ser um assassinato, né? É um livro leve, a gente não se envolve com o personagem que morreu. Particularmente, eu não me envolvi nem com a história da menina lá que foi sequestrada, porque não teve muita informação. Sim, não eu teve lá pras aprofundamento. tantas tive que voltar Sim. pra lembrar qual era o caso da família Armstrong, que eu meio que... Pois pra família, e depois eu coisa. tive que voltar e falar, tá, peraí, tem que dar uma refrescada na memória, quem são essas pessoas aí, o que A que leitura aconteceu. é rápida, mas na minha opinião não prende. Não é aquele negócio que nossa, eu preciso descobrir quem é essa família Armstrong e... Não foi isso que aconteceu, assim. Então, pra quem tá precisando de uma leitura mais rapidinha, até pra dar um gás nas suas leituras, pra dar uma tranquilizada nas leituras técnicas, né? Quem tem muita leitura técnica, dá uma tranquilizada na mente. Leitura de férias, de praia. Assassinato no Expresso do Oriente, ou então vai assistir o filme, talvez o filme esteja bem melhor. Não assisti, então... Se você assistiu o filme de 2017 e de 2001, deixa pra gente aí o comentário se você gostou. Comenta com a gente aí. Não me xinguem, porque o Poirot não me agradou, gente. O Poirot não fui feliz com o Poirot. Não foi feliz com o Poirot. Não deu certo com o Poirot. Mas é experiência de leitura, então é isso que a gente tem pra hoje. Então, deixando o recadinho para os nossos ouvintes, em breve no ar o nosso site caracteribooks.com.br. Estamos trabalhando para que ele saia bem legalzinho e que os podcasts fiquem mais organizados também para quem acessar e tudo mais. Isso. A gente também está nas redes sociais, lá Facebook, Caracteribooks, Instagram, Caracteribooks, Twitter, Caracteribooks. O Twitter a gente usa menos, até mesmo porque a gente não... Por falta de costume de mexer no Twitter. Exato. Mas se vocês quiserem mandar mensagem, a gente tá por aí. Se tiverem recomendações de outro livro, talvez melhor, mais dinâmico, com o Poirot, que possa passar o ranço, passar o asco, por favor, recomende pra gente. Possa tirar esse negócio ruim que ele deixou registrado no meu ser. Aí por vocês favor, podem indicar recomendem pra gente também no e-mail. Por enquanto, caractere.contato@gmail.com. Em breve, novo e-mail também, mas quando o site estiver ativo, a gente informa vocês aí. Exatamente. A gente vai começar também a deixar nas descrições e no site também. Perfeitamente. Então, gente, muito obrigado por nos escutarem até aqui, pela paciência, por não jogarem o celular longe, eu sei que é caro também, quando eu falei que eu não gostei do Poirot. Espero que vocês tenham ótimas leituras e que venha mais e mais e mais e mais podcasts literários. Isso aí, pessoal. Abraço, boas leituras. Até mais. Até mais.